Boa noite, pessoal. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre as relações entre os seres vivos, né? O tema de hoje nós vamos falar a trama da vida nos ambientes, né? O que acontece, quais são as relações entre os seres vivos que estão inseridos nos ambientes. Bom, antes disso nós vamos fazer uma pequena correção da atividade de biologia na quarta passada. Bom, na quarta passada nós ficamos com essa atividade aqui. Corrigir a atividade da aula passada. Bom, só fazendo relembrando um pouco a aula passada, nós falamos sobre as relações entre os seres vivos, né? Nós falamos da cadeia alimentar, nós falamos que os seres que produzem seu próprio alimento são seres autotróficos, no caso as plantas. Então esses são os seres produtores. Então, os animais que se alimentam dessas plantas são chamados de seres consumidores e eles estão inseridos nos consumidores primários, terciários, né? Secundários, terciários e assim sucessivamente. Por exemplo, pegando aqui aquela cadeia onde tem o capim, o gafanhoto, o roedor e o gavião e a serpente e o gavião, o capim é o ser que produz, né? O capim é o ser que produz. O gafanhoto que se alimenta desse capim, ele é o primeiro, é o segundo consumidor, no caso aquele está no segundo nível trófico. Primeiro o capim, depois o gafanhoto. Então ele é considerado como consumidor primário, já que o capim não é consumidor. O roedor, que por sua vez se alimenta do gafanhoto, é chamado de consumidor secundário. A serpente se alimenta do roedor, consumidor terciário, e assim vai sucessivamente. Então essas são as relações tróficas. Aí nós vimos que os decompositores são aqueles seres que se alimentam de folhas, né, de animais e de tudo que está no solo. Então eles vão decompor aquele material e transformá-lo em adubo, né? Então aqui nós temos outros exemplos. Decompositores são os bolores, né, que se alimentam das fatias de pão. Eles vão promover a decomposição. Então a partir daí passou-se essa atividade. Bom, pernilongos machos se alimentam de seiva de plantas e pernilongos fêmeas alimentam-se do sangue de animais herbívoros. Pode-se dizer então que esses seres são respectivamente. Vamos lá. O pernilongo ele se alimenta da seiva de plantas, então ele é um consumidor primário. Então pernilongo, consumidor primário. A planta, por sua vez, seria produtora, mas ele está se referindo ao pernilongo e ao pernilongo fêmea. Então, nós temos o seguinte: consumidor primário, que seria esse pernilongo, e a pernilongo fêmea seria um consumidor secundário. Consumidores secundários e consumidores primários. Consumidores, decompositores e promotores. Aqui não existe nenhum decompositor, porque o pernilongo se alimenta da seiva e o outro do sangue. Então, a resposta seria aqui, ó. Consumidores primários e consumidores secundários seria a resposta aí dessa questão. A primeira. Primário, porque se alimenta da seiva da planta,
e o pernilongo, quando se alimenta de outro ser, seria o consumidor secundário. Segunda questão. Existe uma expressão popular que afirma: este corpo em que um dia a terra há de comer. Nela, o termo terra substitui um grupo de seres vivos que na terra são classificados como consumidores primários? Não. O consumidor primário é aquele que se alimenta de plantas, de animais, de plantas, né, em geral. Produtores? Não. Produtores são as plantas. E consumidores secundários são aqueles que se alimentam de consumidores primários. Portanto, a resposta aqui é a letra B, de decompositores. Aqui a terceira. O que ocorreria com os corpos de todos os seres vivos após a morte se não existissem na natureza decompositores? Bom, se não existissem decompositores, esses corpos ficariam intactos, já que não existiria nenhum ser para transformar aquele corpo, né? Então ele ficaria ali na Terra e continuaria lá até infinitamente, né? Porque não teria nada para decompor aquele corpo. E essa questão de desafio, vamos ver. O inseticida DT de uso proibido no Brasil é acumulado ao longo das cadeias alimentares, sendo absorvido pelos produtos, passando para consumidores primários, desses para consumidores secundários e assim por diante. Após a utilização ilegal de DDT em uma plantação, foi avaliada a porcentagem de substância acumulada na cadeia alimentar na seguinte. Bom, o DDT ele vai se acumular na alface. O inseto que comer essa alface vai ingerir uma porcentagem desse DDT e por fim chegará nos sacos. Então, espera-se obter uma menor concentração de DDT respectivamente em alface em primeiro, então vai ter uma concentração maior, insetos em segundo e sapos em terceiro. Então, respectivamente, nós teríamos insetos e sapos. Então, a resposta correta seria a letra C. Bom, agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre as relações de seres vivos no meio em que vivem. Bom, a trama da vida nos meios ambientes. Neste tema, você avançará seus estudos sobre a relação que os seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente em que habitam, compreendendo os conceitos de população. Então, nós vamos ver conceitos de população, comunidade e ecossistema. Essa compreensão e os conhecimentos sobre alguns ecossistemas terrestres e aquáticos vão levá-lo a refletir quanto à importância de preservação desses ambientes como uma condição para a sobrevivência da vida na Terra. O que você já sabe? Você já deve ter visto várias notícias sobre o desmatamento na Amazônia. Então aqui nós temos uma notícia sobre o desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia cai 17% entre 2011 e 2012, segundo o INEP. A devastação da floresta foi de 1.232,75 km², de janeiro a agosto desse ano. Mato Grosso, Pará e Rondônia continuam liderando o desmatamento. O desmatamento registrado na Amazônia Legal caiu 17% entre janeiro de 2015 a 2012, comparação no período de 2011. Então aqui nós vemos algumas informações sobre o desmatamento da Amazônia. Bom, no começo do texto falou-se sobre a preservação de meio ambiente. O desmatamento é literalmente a morte de vários meios ambientes, assim como a morte de vários animais, né? Então,
Em sua opinião, é importante monitorar o que ocorre na floresta amazônica legal por meio de mais satélites? Por quê? Bom, isso é importante para combater justamente esse desmatamento, né? Porque a gente sabe que o desmatamento ele acaba com vários seres vivos, né? Tanto plantas, animais e os recursos, né? Os estudos que esses ambientes poderiam trazer seriam muito úteis para a humanidade. Você conhece algum problema de desmatamento exagerado? Você conhece problemas que o desmatamento exagerado pode produzir? Bom, se a gente pensar um pouco, são vários, né? Primeiro, com desmatamento, vários seres podem ser extintos, né? Animais. A questão também da poluição, o aumento do efeito estufa, né? O planeta ficando mais quente, a diminuição de produção de oxigênio, são alguns problemas que o desmatamento pode causar. Bom, aqui nós vamos fazer uma diferenciação, vamos saber o que é população, comunidade e ecossistemas. Então, primeiro vamos à população. Uma população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então, bem simples. População é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. O que quer dizer isso? Bom, vamos pegar a nossa comunidade. Eu vou pegar a sua comunidade. Bom, pega os seres humanos. Então, só os seres humanos formam uma população. Assim como quem cria gado, está criando gado no pasto, só aquela população, só aquele ser, o gado, né, ele forma uma população. Então, população é quando eu tenho seres da mesma espécie. Então, aqui nós temos a população de sucuris, que são as cobras, de jabuticabeiros, são as plantas, de cavalos, né? Então, população são seres de mesma espécie. As diversas populações que convivem em um mesmo ambiente formam comunidade biológica. Então, se eu pego os seres humanos, eu pego os cachorros, os cães, os gatos. Então, quando eles estão vivendo em um mesmo lugar, eu chamo isso de comunidade. Comunidade biológica é quando existem vários seres de várias espécies convivendo juntas. Então, isso é o que eu chamo de comunidade biológica. Então, população, conjunto de seres de mesma espécie. Comunidade biológica seria o conjunto de várias espécies vivendo em um determinado ambiente. Os seres vivos de uma comunidade biológica, né, interagem entre si e também com as condições do ambiente que vive. Então, quando você tem seres de outras espécies convivendo no mesmo ambiente, é claro que haverá uma interação entre eles, né? Não há como viver, por exemplo, na sua casa. Sua casa é um ambiente. Você cria cachorro e gato. É claro que vai haver interações entre os gatos, cachorros e entre os seres humanos que estão vivendo naquela casa, né? Bom, a exuberância da floresta amazônica, por exemplo, está relacionada ao fato de estar localizada na região mais iluminada e quente do planeta, a região equatorial. A existência da floresta, no entanto, mantém aquele ambiente uma umidade que não existiria sem a floresta, ou seja, as enormes árvores que formam e que fazem parte daquela comunidade biológica promovem ali a retenção de água e aumento de umidade. Sem a floresta, a água poderia se mover para outras regiões, transformando a área anteriormente úmida em um deserto. Então, aqui a floresta amazônica, ela abriga vários seres, né? Então ali tem uma comunidade biológica. A floresta em si, as árvores, elas são altas, né? Então elas retêm o líquido da chuva
tornando a floresta úmida. Mas se não existir essa floresta, a água que está ali não vai ser mais retida, transformando todo aquele ambiente em um deserto. Então, sem floresta, transforma-se em um deserto. Então, aqui nós chegamos ao ecossistema. O que é um ecossistema? Os biólogos chamam de ecossistema a esse conjunto formado por uma comunidade biológica em interação com as condições do ambiente que ela habita. Então, ecossistema é o conjunto formado por uma comunidade biológica em interação com as condições do ambiente em que ela habita. Bom, então a gente é uma certa evolução. Começa com população, para conjunto de seres de mesma espécie. Quando se junta mais seres de mesma espécie vivendo em um ambiente, a gente chama de comunidade biológica. E a interação dessa comunidade biológica com o meio ambiente em que ela está é o que a gente chama de ecossistema, que é a relação entre esses seres vivos. Então, os seres vivos que compõem a comunidade biológica são chamados de componentes bióticos, ou seja, vivos. Componentes bióticos vivos. No caso, são os animais, as plantas, né? Os vegetais. E as condições ambientais. As condições ambientais é a luz, a intensidade da luz, a umidade, a temperatura, a presença de determinadas substâncias são chamados de componentes abióticos, não vivos. Então, o ecossistema seria a interação entre os componentes bióticos, que são os seres vivos, e os componentes abióticos, que são os seres não vivos, que é a luz, a água, né? a umidade. Tudo isso são seres não vivos. Então, essa interação entre esse ambiente é que a gente chama de ecossistema. Então, um ecossistema pode ser pequeno, um pequeno lago, no qual vivem peixes, anfíbios e árvores, que é visitado por diversos animais à procura de água. Pode ser também uma floresta ou um ambiente entre um rio e um mar, como um manguezal, conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra, estejam eles em continentes, ilhas, montanhas, grandes planícies, lagos ou oceanos, recebe o nome de biosfera. Então aqui já é num amplo, né? Nós fomos desde o pequeno ao maior. Então, o conjunto de todos esses ecossistemas do planeta Terra, todos eles juntos formam a biosfera, né? Que é o conjunto de todos os ecossistemas. A biosfera é justamente o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. E aqui ele fala, seja ilhas, montanhas, grandes planícies, lagos ou oceanos, todos eles recebem o nome de biosfera. Então aqui nós temos alguns exemplos aqui. Nós temos um lago, nesse lago aqui existem peixes, né? Também algas e vários animais, pássaros e outros animais que vêm se alimentar e beber da água. E nesse outro ecossistema nós temos uma floresta. E nessa floresta, né, nós temos rios, né? A parte que é banhada pela água, as plantas, né? Ou seja, todo um ecossistema. Então, na próxima aula nós vamos ver fluxo de energia nos níveis tróficos de um ecossistema. Bom, aí agora vamos praticar um pouco mais, ler um pouco mais o texto para resolver as questões que virão no decorrer da aula.